vai começar a transmissão do evento A Importância do Brincar para a Pessoa com Deficiência Visual e a Relação com o Corpo. Esse evento foi organizado pelo Grupo de Pesquisa Corpo e Acessibilidade na Deficiência Visual, GPKDV, que é formado por profissionais do IBC e também pesquisadores externos. E a gente pensou nesse evento também para dialogar com profissionais, familiares, de pessoas com deficiência visual. E agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, que é nossa mestranda aqui do mestrado profissional do IBC na área de deficiência visual. Ela vai fazer a mediação da mesa, vai apresentar cada palestrante. E, Fernanda, passo a palavra aqui para você. Obrigada. Bom dia. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Fiquem à vontade. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Fernanda, como a Rafa já me apresentou. A gente vai começar os trabalhos hoje com a exposição da professora Marília. Eu vou ler aqui o currículo dela para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória dela. Então, é a Marília Flávia Coelho da Cunha. Ela é formada em Letras, Português e Literatura e em Artes Cênicas pela Unirio. É pós-graduada em Alfabetização em Deficiência Visual e mestre em Diversidade e Inclusão pela UFF. É diretora do grupo Corpo Tátil, grupo de teatro formado por artistas com deficiência visual, e é presidente do Instituto Corpo Tátil. Oferece cursos, palestras e workshops sobre arte de teatro do teatro para pessoas com deficiência visual. Bem-vinda, Marília. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Então, quando me chamaram para falar especificamente sobre o brincar no teatro, né? Fui professora aqui de teatro durante 25 anos para pessoas com deficiência visual. E aí a Rafaela entrou em contato comigo e me chamou para falar um pouco sobre brincar no teatro, com essa parte da ludicidade. E aí eu fiquei pensando em como falar especificamente sobre isso, né? Sobre brincar, né? E aí eu pensei, não sei se vai ser interessante, mas eu pensei em dividir minha fala da seguinte forma. No primeiro momento, eu falo um pouquinho do que a gente faz numa aula de teatro, né? Porque às vezes a gente sabe, assim, a gente sabe o que a criança faz numa aula de educação física, numa aula de matemática, numa aula de desenho, mas nem sempre a gente sabe o que se faz numa aula de teatro, né? Além de fazer peça. Então eu falei, não, eu vou levar um pouquinho do que é uma aula de teatro, para, de repente, pode ser interessante para quem quiser continuar isso, né? Continuar essa pesquisa. E no segundo momento, trazer um pouquinho das vivências, de algumas vivências que a gente faz no teatro e que talvez sirva para que você faça no seu atendimento com a pessoa com deficiência visual ou em casa, no seu dia a dia, tá bom? Espero que seja interessante. Então, coloquei o nome de Vamos Brincar de Teatro. Essa primeira foto aí é a foto do elenco do Grupo Benjamin Constant, que foi meu primeiro grupo de teatro aqui no Instituto Benjamin Constant. Depois veio o que eu tenho até hoje, que é o Grupo Corpo Tátil, que agora é só com adultos com deficiência visual, né? Mas nessa época ainda eram os alunos do ensino fundamental. Então essa peça era o flyer da peça, o inspetor-geral de Nicolai Gogol, e eles estão todos de perucas coloridas, como vocês estão vendo, tá bom? Pode passar aqui? Então, gente, para começar, num curso de teatro, o que a gente aprende? Bom dia. O que a gente aprende num curso de teatro, quando a gente coloca a criança para fazer? Então, curso de teatro, qualquer curso de teatro, seja um professor sério, ele vai trabalhar 4 eixos que se intercalam durante o ano inteiro, né? Expressão corporal, expressão vocal, improvisação e dramatização. São os 4 eixos. O que é expressão corporal? Expressão corporal é diferente de ginástica, é diferente de educação física. Na expressão corporal é você usar o corpo que você tem, ou seja, eu posso ter 7 anos de idade, eu posso ter 90,
eu vou usar o meu corpo do jeito que eu tenho, na minha história, com as minhas limitações, só que tornar esse corpo expressivo, criativo. E aí eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco para vocês entenderem, tá? Expressão vocal é trabalhar a voz, aprender a falar articulado, né? Articulado, alto, com uma boa dicção clara, né? E isso hoje em dia é fundamental, porque eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu mesmo tenho sobrinhos que é assim, que eles ficam jogando tanto, que hoje em dia as crianças não articulam. Vocês já repararam? Fazem... Aí eu falo assim pro meu sobrinho, eu falei, ok, agora respira e repete o que você falou articulando, porque eu não entendi nada. Então a expressão vocal é fundamental. Improvisação é a criança criar histórias, né? Criar histórias, desenvolver cenas, falando do jeito dela, de forma criativa, sem estar ligada num texto. E a dramatização geralmente é o final do curso, né? Acontece no final do curso, no meio do curso, que é você fazer uma peça propriamente dita. Uma peça com texto ou de criação coletiva, né? Que você cria e vai ensaiando para apresentar. Então, nessa foto que vocês têm aí, são crianças, na época, se não me engano, era do 2º ano, e eles estão fazendo justamente o exercício de expressão corporal. Então, eu estava brincando nesse dia de estátua, né? Aquela que todo mundo já sabe como é que é, né? Coloca uma música, parou a música, tem que fazer uma estátua com o corpo. Só que eu botei um estímulo a mais na brincadeira da estátua, porque na época eu estava trabalhando plano baixo, médio e alto. O que é o plano baixo? O plano baixo é qualquer movimento que seja no chão ou perto do chão. Estou aqui perto do chão, é plano baixo. Plano médio, aqui na altura da cintura. Plano alto, aqui em pé ou em cima. Então eu estava trabalhando plano, e nesse dia eu estava trabalhando plano baixo. Então eu falei, olha só, quando eu parar a música, tem que fazer movimentos no chão ou perto do chão. Plano baixo. Só isso. E aí eles fizeram aí no chão, que vocês estão vendo. Eles estão deitados no chão, sorrindo, fazendo movimentos, né? No chão. Por que isso? É um estímulo a mais. Porque se vocês percebem, tem crianças, né? Com deficiência visual e outras que não têm, que, vamos brincar de estátua, vamos fazer movimento. Aí a criança só faz em pezinha, né? Só faz em pezinha. Aí quando você diz movimentos no chão ou perto do chão, você está dando um estímulo a mais para a criança desenvolver o corpo dela. Então eu vou ter que abaixar. Quando parar a música, eu estou andando, mas quando parar a música, eu tenho que ir para o chão. Eu tenho que ir para o chão perto do chão. Então ela já está saindo do que ela costuma fazer, do eixo dela. Tá bom? Pode passar? Não está funcionando. Eu ia usar o... Não, pode deixar que eu faço aí. Eu ia usar o coisinho. Bom, e aí o que a gente aprende durante as aulas, né? O que a gente aprende no curso de teatro? Bom, integração de grupo, você aprender a se comunicar, falar com as pessoas. E isso para quem é tímido é fundamental, né? Eu jamais, se vocês me conhecessem com 10 anos de idade, eu jamais estaria aqui falando com vocês aqui na frente. Porque eu era um bichinho do mato. E o teatro me ajudou a me soltar. Desinibição, consciência do espaço em que está e outros também que você leva para a sua vida. Melhora da autoestima, melhora da independência, da comunicação oral e corporal, melhora da memorização, porque eu já tive alunos com 85 anos fazendo curso online comigo e trabalhando a memorização. Criatividade, entre outras coisas, tá? E aí vocês veem uma foto de início da aula, né? As crianças estão fazendo um aquecimento em que elas estavam trabalhando a parte do corpo. Nesse momento elas estão trabalhando cabeça, né? Movimento só com cabeça, movimento só com ombro, só com braço, só com tronco. É um aquecimentozinho, tá? Pode passar. Bom, e aí quando eu começo o curso de teatro, eu geralmente estudo por módulos, sabe? Geralmente que dura mais ou menos de 2 em 2 meses, cada módulo.
E hoje eu vim falar só do primeiro módulo, senão vai ficar muita coisa. O primeiro módulo, geralmente que dura março e abril, eu trabalho quem sou eu, quem é você. Esse é o nome. Quem sou eu, quem é você. Então eu quero que as crianças se conheçam, primeiramente, né? Então eu trabalho muito a integração de grupo. Por quê? Porque eu acho que quando você se conhece uns aos outros, a gente se conhece, fica mais fácil você estabelecer a confiança, né? Ah, eu posso me soltar, eu posso pagar mico, eu posso errar, posso fazer careta, porque eu conheço todo mundo, eu confio no grupo que eu estou. Então é muito importante, nesse primeiro momento, a gente trabalhar a integração de grupo com vários joguinhos. Exploração espacial. Eu quero que as crianças conheçam o espaço em que elas estão para andar com autonomia. E desinibição, se soltar. Vamos nos soltar, vamos nos jogar, errar, acertar e rir disso que está tudo bem. E aí vocês veem uma foto, que essa foto foi feita com um workshop que eu dei para pessoas videntes, mas eu faço com crianças com deficiência visual, faço com adultos também. É uma das primeiras coisas que eu faço, né, e que acho que a maior parte dos professores fazem também, que é pedir para as crianças andarem pelo espaço sem falar nada. Eu sempre peço para falar. Aí eu brinco com eles assim, quando é criança, né, eu falo assim, olha só, agora eu sou uma bruxa bem malvada, bruxa Mafalda. E quem falar, não pode falar nada, quem falar tem que ficar sem falar até o final do exercício. Porque quem falar vai pro caldeirão da bruxa. Não pode falar nada. Então, todo mundo andando pelo espaço. Aí eu congela, aí eu divido, coloco as crianças em duplas. A princípio, como elas não falaram, elas não sabem com quem elas estão. E aí eu peço para elas se tocarem, conhecer um ou outro ao mesmo tempo. Então eu vou falando, percebe se o seu colega é maior ou menor que você. Percebe o cabelo. Eu vou dando estímulos. Não deixo solto não, eu vou dando estímulos. Percebe a mão do coleguinha, é maior ou menor que a sua. Tem algum detalhe? A unha está pintada? Eu vou dando coisas para a criança fazer até chegar no pé. Conheceu, eu falei, congela, agora volta a andar de novo, esquece o colega. Deus por mim, né? Esqueci e Deus por todos. Então aí todo mundo andando solto, não pode falar nada, não pode falar nada. Agora, isso com musiquinha no fundo, né? Agora, sem falar nada ainda, só usando tato ou olfato, tenta reencontrar o seu par. Aí é aquela loucura, né? Achei, segura seu par. Achou, segura seu par para ninguém roubar ele de você. E aí fica, tá? E aí eu faço essa segunda parte, que é o exercício de teatro, que é um exercício que já existe mesmo, que é o exercício do espelho, mas que eu adaptei para trabalhar com deficiente visual. No exercício do espelho, os pares só estão na frente e um faz e o outro é espelho. Então, tudo que meu colega faz, eu tenho que imitar. Né? Ele faz assim, eu estou fazendo aqui também, ó. Né? Só olhando, eu tenho que usar o olho. Com deficiente visual, eu faço com as mãos, usando a mão de ponto de apoio, de contato. Então, eu uno as mãos e falo, olha só, tenta fazer os movimentos juntos, tá? E aí vai tentando fazer usando as mãos de apoio. Tenta fazer os movimentos juntos. E aí eu sempre vou falando, ó, troca, uma hora você faz e o colega segue, e uma hora o teu colega faz e você segue. Vamos fazendo. E sempre musiquinha de fundo. E eu também sempre vou dando estímulos. Cadê o plano baixo? Faz movimento lá perto do chão, movimento só no meio, movimento lá em cima. Sempre procura dar movimentos, dar ideias. E aí eu peço também para as crianças andarem pela sala. Tenta sair com seu colega pelo espaço. Vai para o lado, vai para trás, vai para frente. E aí eu vou criando coisas para que eles usem o corpo deles de maneira expressiva e ao mesmo tempo trabalhando a integração de grupo. Bom, a exploração do espaço.
como eu falei para vocês, eu trabalho também muito espaço no início do curso. E aí eu faço várias dinâmicas, eu fiz algumas aqui. Conhecendo o espaço, de forma coletiva primeiro e depois individual. Eu geralmente uso a porta como ponto de referência para mim, né? Então eu coloco as crianças na porta e aí faço aquilo que a gente faz sempre, peço para todas as crianças seguirem pela parede, percebendo tudo que tem perto da parede, na parede, depois andarem pelo meio, para ver tudo que tem no meio. Então, quando eles fizeram bastante isso, a gente volta para a porta da sala e aí eu começo a trabalhar isso individualmente. Começo a dizer, eu quero ver se a Maria consegue achar a janela. Vamos ver se a Maria está... E aí eu vou falando para os outros, eu estou escrevendo. E ela está passando pela mesa. E vamos lá, será que ela vai conseguir, pessoal? Né? Tem que animar. Até porque às vezes a Maria demora para chegar na janela, então você tem que... Aí, chegou na janela, palma para ela. Agora vamos ver se o Ítalo consegue chegar na carteira dele. Vamos ver. E aí eu faço isso brincando, para conhecer o espaço. Depois eu faço uma coisa que eles amam, que é pique-esconde. Pique-esconde, eles amam isso. Uma sala grande assim, com vários objetos, é maravilhoso, eles amam. No teatro, então, eles adoram. Eu dou um apito indígena para um deles, e aí eu peço para a criança se esconder em algum lugar da sala. E aí ela se esconde, ela está nessa cadeira, e fica tocando o apito de vez em quando. Baixinho, né? O apito indígena é um pouquinho mais baixo. E eu falo, gente, quero ver se alguém encontra o Carlos agora. Vamos lá. Quem encontrar, se esconde junto. Até o último encontrar. E aí eles vão procura, sempre ter o mais rápido, né? Chegou, vai se escondendo. Quando a última criança chega, aí terminou a brincadeira. Palma, todo mundo encontrou o coleguinha. Então é uma maneira divertida que você está trabalhando também o espaço, tá? Quente e frio, né? Todo mundo conhece. Eu peço uma criança para esconder um objeto e aí eu vou falando, né? Eu junto com a criança. Tá morno, tá frio, tá gelado, tá quente, tá pelado, encontrou o objeto. E por último é o que eu falei para vocês que a gente faz a estátua. E aí vocês estão vendo uma foto da brincadeira da estátua, né? As crianças fazendo, né? Parou a música, elas fizeram pose. Pode passar? E desinibição. Desinibição, eu faço vários jogos, várias atividades, de memória, de tudo, em que às vezes a criança erra, né? E quando erra, eu peço sempre para pagar mico. No início do curso, o mico é a escolha da criança. A criança escolhe o que ela quer fazer. Falar uma poesia, cantar uma música, pular sapinho, né? Para ela se soltar mesmo. Mas depois que todo mundo já está muito íntimo, aí um passa a escolher o mico do outro. E por que essa questão do pagar mico? Porque tem criança que tem uma dificuldade muito grande de lidar com o erro, né? Eu tive um aluno aqui uma vez, que era uma criança que era assim, parecia um adulto, né? Tudo tinha que ser certo sempre. Então, quando ele começou a fazer curso de teatro comigo, que errava, ele tinha que pagar. Tá, tem que pagar mico. Então, mas eu errei, mas eu errei. Eu falei, errou, vai lá, vou pagar mico. O que você quer fazer? E aí ele ficava, não, mas o que eu vou fazer? No início ele ficava extremamente tenso, com a possibilidade de ter errado. E aos pouquinhos ele foi percebendo que não, que estava tudo bem. Errar faz parte da vida também, né? A gente erra e depois acerta. Então, eu tento trabalhar essa coisa do mico. Agora mesmo eu estou com uma criança lá em Saquarema, né? Que eu moro lá. Super tímida, de 8 aninhos. E aí ela, na hora de pagar mico, a gente justamente começou agora, em agosto. Hoje vai ser a 3ª aula. E ela é super tímida, então quando ela erra na hora de pagar mico, ela também fica super assim. Ela levanta e fica, o que você quer fazer, Calissa? Não sei. Vamos fazer outra coisa. Aí na última aula eu falei, então tá. Aí pedi aos colegas para ajudar, os colegas deram sugestões e nenhuma delas ela aceitou. Aí eu falei, então tá, então vamos dar 5 pulinhos. Eu vou dar junto com você. Eu pulei junto com ela
o discípulo junto com ela, para ela se soltar um pouco mais. Então, o mico faz parte. E aí, o momento da improvisação, que também, geralmente, eu faço no final da aula, né? Toda final de aula, geralmente, eu faço uma improvisação. Para a criança criar uma história e fazer juntas. No início do curso, geralmente, eu trabalho temas ligados ao dia a dia da criança. Então, por exemplo, eu trabalho família, e aí, geralmente, a gente conversa sobre a família, e cada criança fala sobre a sua família. Aí já teve histórias ótimas também da criança inventar uma irmã que não existia, dar até o nome para a irmã, mas enfim, cada criança fala da sua família e depois eu peço para cada um deles escolherem um personagem da família. Né? Aí uma mãe, pai, tia, avó, e aí eles escolhem os personagens, filho, irmã, e aí eu peço para... e aí eu começo desde o início do dia, faço um dia na vida da família. Eu boto todo mundo deitado, falo, olha, a família está dormindo, deu 6 horas, 7 horas, a família começou a acordar, e aí eles começam a fazer. Até a hora que eu começo a perceber que já está bom, a aula está acabando, eu falo, bom, a família agora vai voltar para o quarto para dormir, vai todo mundo dormir. E aí no final eu faço uma conversa com eles. Esse tema, eu trabalho família, trabalho escola, trabalho ida para a escola, transporte. Mas o tema da família é um tema muito rico, porque você descobre coisas assim, muito importantes para aquela criança, né? Teve uma vez que eu não esqueci nunca mais, de uma criança que escolheu especificamente na alfabetização ser a irmã mais velha. Foi específico, para ser a irmã mais velha. E aí, quando ela começou a cena, ela começou a maltratar a outra criança que fazia a irmã mais nova, mas maltratar mesmo. Eu não vou te dar comida, vou botar comida aqui no alto do armário para você não pegar. Mas assim, aí os crianças que faziam os pais tentavam até intermediar, mas ela não aceitava. Ela continuava maltratando a irmãzinha dela. E aí eu fui observando, né? Você, como professor, observando. Quando terminou, fiz a rodinha, aí conversando. Nossa, mas aqui irmã, né? Por que aquela irmã fazia tanta maldade com a outra? Ela falou, tia, mas é assim mesmo que faz. A família toda briga e a irmã mais velha bate na mais nova. Eu falei, é assim na sua casa? Ela falou, minha irmã faz assim comigo, ela não me dá comida. Ela começou a falar da família dela. Eu fiquei assim assustada. E aí eu tentei trazer, para pedir às outras crianças também para falarem da família delas, né? Não, minha família não é assim não, minha família todo mundo se dá bem. E fiz com que os outros falassem para que ela percebesse também que havia outros tipos de relações familiares, que não era só aquela que ela vivia, né? Mas enfim, o tema família é um tema muito rico. Mas esse da foto, no caso, foi um pouquinho mais adiante. Foi um dia que eu levei figurinos para a sala de aula, numa caixa, né? E pedi para que cada criança, cada ator, escolhesse um figurino. E aí eles botaram o figurino, e aí eu falei, bom, agora vamos ver quem você vai ser. Ah, eu quero ser pirata, ah, eu quero ser fantasma, eu quero ser não sei o quê. Cada um escolheu o seu personagem a partir do figurino. Aí eu falei, bom, então agora vamos criar uma história com todos esses personagens. E aí eles me contaram uma história e a gente começou a fazer a improvisação a partir dali, né? E esse também é um exercício que eu gosto muito, que também faço um pouco depois, né, já no final, lá para maio, mais ou menos, que é o exercício da árvore, em que eu trabalho várias coisas. Eu peço as crianças para ficarem encolhidinhas como se fosse uma sementinha, e cada um escolhe a semente que quer ser, né? E aí eu vou narrando, a sementinha começou a nascer e sair da terra, lá, e vai virando um tronco, vai virando uma árvore, nascendo galho, nascendo folha. Vem o sol, aquece, vem a chuva, né? E eu vou narrando. A ventania, a árvore começou a balançar, agora a árvore está ficando velhinha, começou a morrer e voltar para a terra, até voltar para a terra. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, eu peço para que uma criança só seja a árvore e as outras todas sejam os personagens. Então, uma vai ser o jardineiro, a outra vai ser o sol, a outra vai ser a chuva, a outra vai ser o vento leve, a outra vai ser a ventania. E a gente cria vários personagens. A outra vai ser a menina que pega as frutinhas na árvore, ou o menino. E aí eu faço
narrando novamente a história, mas as crianças entrando nessa história como personagens. É uma forma de você trabalhar desinibição, integração de grupo e também a expressão corporal, né? Pode ser. Bom, esse aí é meu livro, se alguém tiver mais interesse em conhecer, está na internet, em todas as plataformas. Corpo Tátil em Busca da Expressividade. Tá? É o meu trabalho aqui com os alunos e também fala do meu trabalho com o grupo Benjamin Constant, que foi o meu primeiro grupo aqui, e o meu grupo atual, que é o grupo Corpo Tátil. Pode passar? Obrigada, aí tem todo no grupo aqui meus alunos, né? Estou eu, alguns estagiários e voluntários que estavam nesse dia, e os meus alunos, que na época era do ensino fundamental, era 7º e 8º ano, que estavam fazendo aula nesse dia. Obrigada. Sou eu? Mara, me empresta o teu pendrive um minutinho. Se ligar, eu preciso. Oi, depois passa pra mim. Depois você passa pra mim. Você quer me apresentar primeiro? Enquanto a gente vai adiantando. Bom, seguindo com os trabalhos, pessoal, vou apresentar agora o Hessel Marani Lima, que é PhD em Nutrição pela Universidade Federal de Alagoas, doutor e mestre em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras, graduação em Educação Física pela Faculdade Fagamon, é nutricionista pelo Centro Universitário em Lavras, tem atuação na área nutricional com ênfase na avaliação de distúrbio e transtornos alimentares e na prescrição de dietas, assim como educador físico com atuação em ambas as áreas com diferentes tipos de deficiência, física, visual, auditiva, mental e múltipla, atuando também com grupos especiais, como atletas, obesos, diabéticos, dislipidêmicos, cardiopatas e gestantes, com ênfase em pesquisas nas áreas de combate à hipocinesia, reabilitação, treinamento e atividades físicas. De 2012 a 2016, foi coordenador do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Deficiência, o NAPNE, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, sendo ainda coordenador do subgrupo de Tecnologia Assistiva APOEMA, do IFAM, e especificamente na área de Tecnologia Assistiva. É inventor do soquete e adaptador de prótese modular e desde 2020 é docente no Instituto Benjamin Constant. Bem-vindo, Hessel. Muito bem. Antes de mais nada, bom dia para vocês. Bom dia. É um prazer estar aqui. Eu trouxe algumas falas, mas eu gostaria primeiro, antes de iniciar a minha fala propriamente dita, de poder me apresentar e fazer o que eu acho que é necessário que a gente faça com a deficiência visual. Primeiro eu vou sugerir para mim que você vire para o seu lado direito, observe quem está à sua direita, faça favor. Vire para a sua esquerda, observe quem está à sua esquerda. Isso, tá ótimo. O que eu estou querendo a princípio? Primeiro, a gente fazer algumas inferências antes de eu entrar no ângulo do que eu quero da minha questão, que eu vim ou me convidaram para estar aqui. Tá? Quando você observa uma pessoa do seu lado, a gente tem características que geralmente chamam a atenção. Os olhos, o cabelo. Isso é muito distinto, isso não acontece com a deficiência visual. A gente fala que eles estão num limbo com relação a isso. Então, quando a gente entrar propriamente dito no que eu tenho para dizer e conversar com vocês, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Que a ideia, eu não sei se eu vim para consertar ou vim para mais complicar ainda a cabeça de vocês. Tá? Vou pedir a vocês, por favor, que vocês fechem os olhos um minuto. Por favor, preste atenção somente com a parte auditiva. Tá voando, vamos lá, vou tentar mais uma. Abre os olhos, por favor. Quem fez o barulho?
Um conduíte? Um conduit. Então, quando a gente fala, às vezes, de propiciar experiências diferentes, isso é um conduíte de construção. Geralmente a gente faz para conexão da parte elétrica. O que eu quero com isso? Existem 1000 possibilidades. Ah, tem pessoa deficiente aqui, não tem? Sim, eu aqui. Vou chegar lá. Antes disso, eu também gostaria de entrar especificamente na parte. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou um homem com experiência de mais de 50 anos de vida. Tá? Tenho 1,80 m. Eu falo assim, se você falar em termos de cutis, eu vou falar que eu sou colorido. Colorido por quê? Sou preto, sou branco, sou negro, sou rosa, sou várias cores. Esse também é um dos problemas que influi a nossa sociedade de uma forma geral. A gente está brigando aí por raça, por cores, e infelizmente ou felizmente, nós somos únicos. E ao mesmo tempo também, Ana Carolina fala que existe um negócio chamado de unimultiplicidade. O que ela queria dizer com isso? Nós somos únicos, nós somos múltiplos. Não tem ninguém igual a alguém. Se você tiver um irmão siamês gêmeo, ele não é idêntico, ele é similar ao outro. Tá? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso também. Se você chegar na frente do seu espelho e dividir seu rosto em hemicampo direito e esquerdo, eles não são similares, são parecidos. Tá? Estou falando isso porque existe uma coisa na sociedade chamada de singularidade e pluralidade. O que eu vim trazer e discutir aqui chama pluralidade. Se você compreender um todo, compreender a si próprio, talvez as coisas vão facilitar. Vou chegar lá, tá? Por que eu falei que eu sou branco, negro, preto e rosa? Geralmente a gente tem brigas homéricas em virtude da cutis da pele, e eu falo assim, todo mundo é rosa. Se você pegar da ponta da sua boca, da língua, até o final do trato digestivo, que seria o ânus, ele é rosa, para todo mundo, independente. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque a gente tem discussões homéricas de raça, de cor, de credo, e eu acho que, infelizmente, enquanto isso se mantiver, a gente não vai ter muita solução. Tá? Diante disso, eu também sou um homem que eu tenho uma perna preta e uma perna branca. Se eu falo com uma perna preta e uma perna branca, eu sou protetizado, não tenho uma parte do membro direito, então a minha perna do lado direito é uma perna preta. E a perna do lado esquerdo é a perna normal que eu nasci e tenho vivido com ela aí a parte dos meus quase 55 anos de idade. Tá? Qual que é a importância do que eu quero com isso também? Quando eu vou à praia e coloco uma sunga, eu vou malhar em alguma coisa, e eu estou às vezes um pouco menos de vestimenta, e eu saio na rua, tem criança que aponta, olha lá! Só que muita gente fica incomodado com isso. Eu lhe pergunto, se vier uma mulher ou qualquer pessoa diante de você com uma perna preta e uma perna branca, você não vai olhar? Isso não quer dizer que isso me faz nem melhor, nem pior do que ninguém. Mas isso me faz único também dentro daquilo que eu sou. Eu gostaria muito que você também começasse a fazer isso com você. O que você tem? Eu pedi a princípio que você fizesse uma verificação à direita e uma à esquerda, correto? Provavelmente na hora que você olhou às vezes um óculos, uma camisa rosa. Geralmente algo toca em você. Isso é necessário que a gente faça encontrar o que nesse caminhar educacional que a gente tem, o que isso toca também nas crianças, para a gente poder encontrar um caminho. Eu falo isso porque a sociedade está num caminho bem difícil, bem complexo. E eu acho que a única pessoa que pode mudar isso são as crianças. Então, se você não tiver capacidade de mudar ou tentar alterar essa geração que está vindo, vai ficar difícil, tá? Deixa eu ver se carregou aqui. Estudarou. Cadê o pendrive da Mara? Só um minutinho, tá, gente? Enquanto eu faço isso, vou dar um dever de casa aqui, tá? Eu quero que você escolha uma das pessoas que estiver perto de você e você vai perguntar duas coisas a ela. Você vai virar para o colega e falar assim, Paulo? Paulo se pergunta, né? Prazer. Seu Paulo, tudo bem? Você se conhece aí, conhece uma pessoa próxima de você, e você fala assim, depois que eu já conheci que é o Paulo, Paulo, por favor, me fala uma qualidade e um defeito. Beleza? Então faça o dever de casa, eu vou estar carregando aqui. Qual a sua qualidade e defeito? Lealdade, calma,
Mari, vou salvar aqui. Pode deixar mais Eu acho que uma qualidade Não valoriza. Só que essa qualidade é uma negativa. Eu acho. Porque às vezes eu acho que ainda não consigo nessa coisa de diversidade. Eu trabalho muito com escola e nessa questão da deficiência, da personalidade, ou do ser amigo, eu acho que ainda falta um pouquinho. Ver o individual, eu faço quando a gente tem muito coletivo. Então, eu sei que eu estou tentando. Esse é algo que eu estou tentando seguir. Então, eu acho que ainda é um defeito, porque eu ainda não consegui chegar lá. Eu sei que é o meio. Rafaela, eu dava aula de texto. Trabalhar com criança é mais fácil, né? Trabalhar de artista, acho que é mais fácil trabalhar com criança. Eu acho que ele acaba até trabalhando. Fizeram o dever de casa? Pronto, já está resolvido o problema. Vamos lá. Primeira coisa. Conheceu outro amigo aí, ou uma amiga nova aí? Ótimo, fantástico. Na hora que te pediram para você falar uma qualidade, foi rápido ou foi mais demorado? Mais demorado? E quando te pediram um defeito ou uma não qualidade? Rápido? Pra mim foi mais fácil. Beleza. Ó, o que eu quero com isso? Entre certo e errado, entre perfeito e imperfeito, nós somos os dois. Meu avô, quando criança, dizia que existem dois cães dentro da gente. Um que é bondoso, dócil, amável, gentil, e o outro que é totalmente o inverso. Eu lhe pergunto e lhe respondo ao mesmo tempo. Quem ganha a história da briga entre A e B? Ganha aquele que você alimenta mais. Então, se você alimentar amor, carinho, respeito, dignidade, bondade, é o que teoricamente vai crescer. Se você alimentar o inverso, é o que também vai crescer. Então pensem nisso, nas mudanças que a gente espera, daquilo que a gente quer e onde você quer chegar. Vamos lá. Só um minuto, volta um pouquinho, por favor. Esse é um logo da minha pessoa, quando eu tive uma mudança de vida minha. Eu sou da nutrição, sou da área da educação física, eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito ativa, muito ligada à vida. A vida é uma coisa que eu falo que é uma presente, uma dádiva para a minha pessoa. Não sei se é para todos, mas... E quando eu tive a perda da perna, eu passei por uma reflexão. E eu falo que eu comecei a acreditar mais ainda nas coisas que eu verbalizava e eu descobri que aquilo eram verdades, não eram somente palavras. Tá? Pode passar, por favor. Queria agradecer o grupo de pesquisa Corpo, Acessibilidade e Deficiência Visual, na qual a Rafaela Petina me convidou a estar aqui presente. E eu falo que qual que é a importância de estar aqui? Conhecimento não tem dono. Conhecimento é de quem se apropria dele. Então, ter algumas pessoas aqui já é um prazer, porque a partir do momento que você quer se apropriar de algo novo, de algo que seja produtivo, fantástico. Então, vamos falar um pouquinho de brincar e a relação com o corpo, tá legal? Deixa eu passar a palavra, Fernanda. Vou me apresentar e falar um pouquinho disso aqui, que fala assim que a Fernanda estava lendo um monte de coisa lá. Eu sou Hessel Marani Lima, sou pós-doutor em nutrição, sou doutor em ciência mestre pela Universidade Federal de Lavras, licenciado em educação física pelo FAGAMO, fui graduado com o melhor curso da instituição, sou nutricionista também e tem algumas instituições a quais eu passei aqui. Qual que é a finalidade de estar falando isso daqui e etc e tal? É vangloriar, levantar um estandarte? Não, isso não vale de nada para mim. Isso para mim é nada, entre aspas. Por quê? Mudar vidas positivamente é um efetivo. Papel aceita tudo. Então você pode escrever lá um cheque de bilhões e não ter fundo. Então eu gostaria que você pensasse nisso também. O que na sua vida é realmente produtivo
e o que não é. Então, diante disso, eu agradeço a Educação Física, a Nutrição, a Universidade Federal de Alagoas, a Faculdade de Nutrição da Universidade de Alagoas, o Grupo de GPS de Pesquisas e Esportes, a Universidade Federal de Lavras, a FAGAMO, onde são instituições a quais eu pude passar e contribuíram para que eu esteja aqui hoje. Tá? Eu falo que qualidade, eficiência e competência são sinônimos de desempenho e de saúde. E mais uma coisa, o único lugar onde o sucesso vem primeiro na lista, teoricamente, dos outros é no dicionário. Se você não trabalhar, se você não correr atrás, dificilmente as coisas vão mudar na sua vida. Então, labore, busca, tenha foco, tenha objetivo naquilo que você quer. Tá? Pode passar, por favor. Desafios. Qual que é a finalidade de hoje? Voltam. Isso. Por favor, alguém aí da plateia que seja mais ávido, descreve para mim a imagem à direita aí ou à esquerda de vocês. A gente está em sistema de espelho. O que é isso daqui, por favor? Alguém aí para responder? Um risco preto. Ajudei, Paulo. Um risco preto. Tem Eu um risco preto. Parece um lápis. O que é? Parece Um lápis. Bem, já temos um risco preto. Um lápis. E aí, Paulão? Um graveto. Um graveto. Uma parte de uma sombra. Parte de uma sombra. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Alguém mais? Eu achei que era um prego. Um prego? Caraca, tem uma pontinha aqui, né? É, o prego. Estamos quase lá. Alguém mais quer sugerir mais alguma coisa? Não? Existe um negócio chamado de... Dá um clique aí, Fernando. Beleza. Aí o que é? Se eu pedisse para você... O que é? E a gente... desculpa, devia ter descrito para minha amiga. Como é teu nome? Shelly. Michele, perdão. Oi? Shelly. Desculpa pela minha falta de educação. Tá? A imagem era um risquinho compridinho, parecia um prego, um graveto, um prego, um lápis. Só que do outro lado da imagem nós temos um elefante. Tá? O que eu estou querendo dizer com essa imagem e com essa reflexão? Você tem pormenores e você tem o todo, o global. Não julgue as pessoas por uma parte. Julgue no todo, julgue no global. Quando você pensar numa criança, no que a gente está falando do brincar, do educar, do corpo, não pense nela. Ah, você é muito chato. Ah, você não sossega o rabo, com perdão da palavra. Tem fogo nas ventas. Não leve somente para isso. Nós somos um todo. Você é doce, você é azeda, mas você pode ser outras coisas também, tá? E eu falo que isso depende muito de como a vida vai te tratando e como você vai referendando, enfrentando essas problemáticas durante a vida. Por favor, Fernanda. Mais um. 2, mais 3 cliques. Pronto. Certezas. A única certeza que eu, pelo menos, tenho na minha vida são chamadas mudanças, tá? Estamos sempre recomeçando e é sempre necessário continuar. A vida sempre vai tentar te frear ou te brecar de alguma forma. Mas educação, viver, é movimento. Aí vai um detalhe científico. Desde o teu ato da concepção, da sua mãe contra o seu pai, teve uma relação, se não tivesse movimento, não tinha vida. Do esperma para conectar o óvulo, também é movimento, com gasto de ATP, o gasto de energia. Se não tiver, não tem vida. Então, um conselho que eu falo assim, que para mim é um dos pilares da minha vida. Eu tento me mover o máximo que eu puder, eu tento fazer ginástica, tento levantar um ferro, tento tentar manter a mente dentro de uma coisa legal, dentro de pessoas legais. Então, tentem colocar isso na sua vida, na sua aula, no seu mundo. Tá? Por favor. Vamos lá. Vamos definir 2 coisas as quais a Rafa me convidou para vir conversar com você. Brincar e o corpo. Primeiro, brincar. Brincar deve ser prazeroso, deve ser gostoso, deve ser maneiro, deve ser legal. Por isso chama brincadeira. Além disso, nós temos direitos fundamentais garantidos pela Constituição e alguns órgãos federais também, dentre eles o ECA. Então quer dizer que brincar é só ir lá e fazer uma farra? O brincar, eu gosto de dizer que é um aprendizado movimentante. Movimentante porque a vida está ligada e é inerente ao movimento.
Se não tiver movimento, não tem vida. E com o perdão da palavra, à medida que você vai envelhecendo, e aí a galera fala assim, eu tô ficando velho. Eu gosto de dizer, eu tô ficando experiente. Tá? Então, à medida que eu vou ficando experiente, a tendência é que eu me movimente menos. Mas, quanto mais você se movimentar, quanto mais você for ativo, mais a tua qualidade de vida vai ser contínua. Por quê? Quando você faz, não vou entrar no mérito muito na parte da ciência, mas quando você faz o exercício físico, você libera o que a gente chama de endorfinas. São hormônios do bem, do prazer, da satisfação. E isso está vinculado também quando eu brinco. Quando eu brinco, eu libero hormônios também, que não é para essa aula aqui, não é essa discussão aqui, mas tem hormônios da felicidade, da alegria. Então, quando você sorri, quando você está alegre, quando você está feliz, a tua energia, a tua aura é diferente. Agora, quando você está triste, você está magoado, você chega e aí, bom dia! Bom dia! Ou chega alguém, bom dia! Ou alguém te dá um abraço apertado, gostoso. Isso tem a capacidade de salvar, de mudar o mundo. Então, a gente precisa de brincar, tá? É um processo que eu falo que é crucial para o desenvolvimento global da criança. Então, quando vocês me virem, eu ou o Paulo ou qualquer alguém da educação física ou de qualquer área brincando, ou mesmo sem casa, você está fazendo uma coisa muito mais séria do que você acha. Brincar é necessário, a gente vai ver um pouquinho a respeito disso, tá? Só que diante do brincar, do mundo que a gente vive, da sociedade que a gente vive hoje, nós temos problemas, nem tudo é maravilha. Nós temos espaços exclusivos cada vez mais reduzidos e nós temos a modernização que inviabiliza o brincar hoje. A professora citou aqui de brincar, aí tem um problema. Hoje nós temos a síndrome do pescoço caído. Em virtude dessa maravilha que criaram, que eu falo assim, isso pode te construir e isso pode te destruir. Isso tem mais destruído as famílias e a sociedade do que construído. Só que isso aqui, eu falo assim, uma pergunta básica da minha área, da nutrição. Água mata? Depende. E aí, depende? Se for muito. Eu vou falar para você, pode matar. Pode matar se a criança cair com a cabeça num balde com 30 centímetros de água e morrer afogada. E pode matar ingerindo? Pode. Você tem uma síndrome chamada de hiponatremia, que é morrer por excesso de água. Tá? Então eu falo assim, pô, mas cara, tá maluco? Não, não tô maluco. Se eu estiver maluco, a ciência enlouqueceu comigo, então a gente está tendo um desvaneio total aí. Tá? Mas não me considerem maluco, não, por favor. E corpo? Agora entrei numa coisa muito legal. Agora vem por que eu sou apaixonado pela ciência, por que eu sou apaixonado pelo corpo. Por favor. Qual a diferença entre A e B? Me refiro ao líquido, ao conteúdo aqui dentro inserido. Qual que é a diferença? Você está vivo. Isso aqui é quase a mesma coisa. Só para usar uns ressalvos da ciência, para a gente conversar e poder ficar um pouquinho mais elegante a minha fala aqui do que eu gostaria de falar. Sobre a cegueira, 95% dos seus olhos é água. 75% que bombeia sangue pro meu coração, tum, 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 e às vezes eu tô apaixonado, tum, 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 e de vez em quando tá tum, tum, tum. O meu tum, 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 o meu músculo cardíaco, 75% é isso aqui, ó. Tá aqui dentro. Então aqui tem vida, aqui também tem vida. Músculo 75%, cérebro 83%, rins 83%, pulmões 85%. O que eu quero com isso? Eu não sei se vocês têm religião, não sei do que você acredita, mas isso aqui para mim se chama milagre. Eu tô vivo, eu penso, eu xingo, eu choro, eu amo. E aqui eu tenho uma cadeia cinética de carbonos que faz a água e faz eu. Mas será que isso aqui faz a mesma coisa que eu? Eu tenho a capacidade de chegar e falar assim, olha, eu te amo, você tá linda. Cara, que beijo gostoso. E a pessoa assim vai descer e ficar feliz. E a gente fazer uma troca, uma sinergia de vida. Mas eu posso chegar também e falar assim, chata, feia, maluca, doida. E destruir a outra pessoa. E isso aqui tem menos de 5% de diferença disso aqui. Eu pergunto a vocês, como isso é possível? Eu falo que a ciência
tem as suas respostas, mas a vida tem os seus milagres. Tá? Não sei no que você acredita, espero que você acredite em alguma coisa, espero que tenha alguma coisa mais importante aí do que um meros achar que são poucas coisas. Aí vem o brincar e o dever. Só que ontem eu dei uma ligadinha para a Rafa à noite, perdão pelo horário, e eu pensei de vir e falar, e eu falo que é importante eu associar duas coisas, o falar e o ver. Quando eu falo e você vê, você associa, você aumenta um negócio assim, a gente chama também de sistema cognitivo. Você aumenta a apreensão. Essa é a ideia aqui. Vender o peixe? Não estou querendo vender peixe nenhum. Estou querendo que você acredite em coisas positivas, que é o brincar, e qual é a importância desse brincar na minha vida, na sua vida, na vida do seu filho, na vida da escola, na vida da sociedade. Pessoas felizes, pessoas competentes, pessoas boas de uma certa forma, vão gerar frutos bons. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Eu falo isso, eu acredito nisso muito, eu me arrepiei. Quando eu estou com minhas crianças, eu falo que são, entre aspas, a minha prole. Tá? Vamos lá. Resquícios fisiológicos. Cara, eu vim falar assim, eu vim falar que eu não sei se eu vim consertar ou se eu vim piorar. Por quê? Quando a gente fala em deficiência visual, vale só a minha fala para deficiência visual? Não. Vale para a tua vida. O que sobrou? Resquícios fisiológicos. Ah, pô, eu não tenho um olho. Ah! Enxergo. O que sobrou? É mais ou menos o que algumas pessoas dizem. Ah, eu estou num problema e me deram um limão. E o que eu faço com o limão? Eu vou chupar, vou jogar fora, vou deixar apodrecer. O que eu vou fazer? Resquícios. Quando a gente pensar, então, na parte da deficiência visual, primeira coisa, eu não sei se vocês pensaram que eu ia trazer uma receita de bolo. A receita de bolo não existe. A vida não tem uma receita de bolo. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então, conselho, faz o melhor bolo que você puder, se é que você me entende. Cozinha da melhor forma que você puder, com o que você tiver, da melhor forma possível. Então, vem os resquícios. Adaptações. Primeiro, sentidos remanescentes. Ai, minha criança não enxerga, meu filho não fala, meu filho não anda. E o que ele faz? E aí? Não faz nada? Então, quer dizer, você só xinga, só reclama? É você viver um relacionamento tóxico, tudo tá ruim. Ah, essa mulher é ruim, esse cabelo é feio, seu perfume é ruim. O que você tá fazendo ali? Quem tá mais tóxico, o relacionamento ou você? Veneno só mata se você engolir. Tá? Vamos lá. Sentidos remanescentes. Então é um princípio básico, não tem uma receita para vocês do que eu gostaria de... Poderia dar alguns exemplos, a gente vai ver que as meninas vão mostrar alguma coisa para vocês aqui, mas eu não tenho. E eu não gosto de passar receita de bolo. Eu gosto. O que você tem de positivo? Pedi para vocês perguntarem. O que você tem de positivo do colégio? O que você tem de ruim? Muitas das vezes existe um negócio que chama de verdades e verdades absolutas. Elas não existem. Por quê? Porque às vezes a gente esconde algumas coisas, mas você não esconde de você mesmo as coisas que estão lá no âmago do seu ser. Ah, eu sou bom, mas pô, eu tô diz quando eu faço alguma porcaria aí. Será que eu sou totalmente bom? Isso, a medicina, ou a parte chinesa, a gente chama de yin yang, que é aquele símbolo preto e branco, onde o branco se converge no preto e vice-versa. Nós somos isso. Muitas vezes somos bons, outras vezes a gente não é tão bom assim, não. Só que eu espero que na maioria das vezes você esteja melhor hoje do que ontem. Tá? Brincadeiras, necessidades, texturas e sons. E aí, a gente acabou de fazer um barulhinho, um sonzinho aí. Opa, foi na poupança, no glúteo, na bunda. E quando você fala bunda, é pra criança... Porque não pode falar bunda. Todo mundo aqui não tem bunda, não? Todo mundo tem bunda. Você pode, às vezes, dependendo da escala cognitiva da criança, falar em glúteo, em bunda, em poupança, no assentador. Você pode usar a parte técnica também, caso necessário. Só que nós vivemos uma sociedade, perdão a palavra, hipócrita. Uma pergunta que vou fazer aqui. Passar a mão aqui é igual passar a mão aqui? Ou passar a mão aqui? Não é.
você tem canalização de pontos neurais e nervosos espalhados no seu corpo, que algumas áreas são mais sensibilizadas do que as outras. Oi? 5 minutinhos. Tá, beleza. Então vamos lá. Texturas e sons, importante você se prender nisso. Contrastes e cores. Então, para a criança, às vezes, uma estrutura branca com preto, preto, e assim vice-versa, tá? Deve-se conhecer, isso é básico. Eu preciso conhecer o brinquedo, como é que ele é e como é que eu brinco com ele. Se você não sabe o que fazer, você não vai conseguir ensinar nada. Então é necessário conhecer o brinquedo e saber como ele faz, ou como ele se usa, tá? Espaços seguros, isso é fundamental. Eu ia entrar nas coisas aqui, mas o meu tempo é reduzido. Era importante a gente chegar, descrever a sala, a altura, onde é que a criança vai. Porque como é que eu vou fazer? Não vai ter um pilar no meio da nossa sala. Vou andando, se você não avisa isso, você vai ter acidentes. Tá? Linguagem descritiva de duas coisas básicas. Apresentar o brinquedo e o local onde vai ser a brincadeira. Olha, a piscina é grande, é funda, é rasa, tem tanto de profundidade, então eu preciso dessa descrição de tudo que você for fazer, porque ela vai ficar segura. Quando você tem segurança, a sua capacidade de cognição, ela aumenta. Porque, cara, estou protegido, tá legal. É igual quando você fala assim, vamos comer rambutã. Vocês conhecem rambutã? Rambutã é uma fruta amazônica. Como é que eu vou descrever, se você nunca viu ou não conhece? Gosto, cheiro e formas. Por favor, Fernando. Nosso papel. Observação e sensibilidade. Isso aí não cabe a mim, cabe a cada um definir o seu, qual é o seu papel, qual é o seu grau de sensibilidade, tá? Entender as referências para adaptar essas atividades às suas necessidades. Exemplo, a criança na cadeira de roda, e como é que eu vou fazer com a brincadeira? Tem que entrar na piscina, então eu preciso saber o que fazer e o que ela precisa. Agora vem um outro ponto que para mim é crucial, tempo e ritmo. Eu tenho alunos que você pergunta assim, Paulo, você quer jogar? Quero. Ele leva 7, 8 segundos para me responder. E o coleguinha, vai logo, Paulo, fala logo. Mas ele necessita 7 para me responder. Então eu tenho que chegar, Mariazinha, por favor, espera aí, agora é a vez do Paulo, deixa o Paulo responder. Mas ele vai responder. Só que a pressa da vida, e a gente quer, eu tenho criança que anda assim. E eu quero que ele chegue numa hora de 50 lá, mas ele tem 50 minutos de aula. Como ele vai chegar lá? Vamos logo, vai rápido, eu pego e carrego. Será que isso está certo? Do meu ponto de vista, não está. Porque se eu tenho alterações ou dificuldades, eu preciso de ter equidade. Por favor, Fernando. Possibilidades. Se você tentar entender um pouquinho do mundo que eu estou tentando vender para vocês, você vai ter desenvolvimento cognitivo, motor, social, emocional. Quando você está feliz, quando você está bem, as coisas funcionam. Vai estudar para uma prova lá de vestibular e o teu pai falece uma noite antes. Você acha que vai dar certo? O que adiantou tudo isso? Você tem uma alteração totalmente aqui no emocional. Você está feliz, está me ligando às 6 horas da noite, olha, teu filho faleceu, está na estrada, ele morreu. A nossa vida não resume somente a pontos positivos, resume em resiliência, de baixo, de alto, de ruim, de bom, de gostoso, de ruim, de claridade, de escuridão, por favor. Para fechar um pouquinho da minha fala, eu trouxe algumas pessoas, alguns pesquisadores que falam algumas coisas muito importantes, as quais corroboram com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu acredito. Tá? Huizinga, ele fala que a espécie humana é identificada como Homo ludens. Homo ludens, homem brincante, homem da brincadeira. Tamanha importância para a preservação da própria vida humana no brincar, tá? A pesquisadora Kishimoto, ela destaca que a capacidade de pensar está ligada à capacidade de sonhar. Eu quero ser uma princesa, eu quero ser um príncipe, eu quero ser fortão, eu quero ser magrinho, porque eu tô gordinho, quero ser magrinho. A capacidade de sonhar, do lúdico, isso é necessário para a vida. O que você quer ser quando você crescer? E você se espelha em pessoas. O Paulo, cara fortão, queria ser igual o Paulo. Não, queria ser como aquele ali. Agora, quem define isso?
Se você não pode sonhar, ainda bem que existe Alice no País das Maravilhas. Mas de vez em quando eu falo assim, que às vezes eu tô achando que o Chapeleiro Louco vai entrar aí e que o Chá das 5 vai ser bem diferente do que eu esperava, da forma como a sociedade está caminhando. Tá? Vygotsky também afirma que o brinquedo, teoricamente, é como se fosse maior que a realidade. Porque no brincar eu posso voar, eu posso morrer várias vezes e voltar. Será que dá para fazer isso aqui na realidade? E às vezes a gente briga quando briga de lutinha, de armar, de matar. Tem que existir uma dicotomização disso, do que é uma realidade, do que é o brincar, o que eu consigo com o brincar. Se vocês entenderem isso, a nossa sociedade tende a melhorar. Tá? E por fim, eu pego os bigotes de novo, que aí é um problema básico da cegueira. Tá? A gente não deve considerar somente, ou se pautar somente, nos problemas, principalmente da deficiência visual, mas também como fonte de manifestações de capacidade. Um exemplo final a respeito disso, nós temos, eu tenho lido muito sobre isso, a primeira vez que eu vi uma reportagem sobre o garoto é o Ben, chamado de Menino Golfinho. O Ben é dentre nós, um ser humano que consegue fazer que poucas pessoas conseguem fazê-lo. Ele consegue fazer o que os golfinhos fazem, o que os morcegos fazem. Eles fazem um negócio chamado ecolocação. Ele faz assim, e ele anda para todo lado. Por favor, anota aí, procura na internet Menino Golfinho e vejam alguns vídeos que vão ficar fantásticos. Só que eu comecei a ler umas coisas e existe uma parte da ciência que existe a capacidade de nós desenvolvermos isso. Tá? A história do bem é uma história fantástica, mas não vai caber no meu tempo aqui. Por favor. Esse é meu, tá? É preciso se arriscar. É preciso você dar o dom de querer fazer alguma coisa diferente, tá? Praticar esportes radicais, eu tenho um ratinho, uma ratoeira e um queijinho lá. Será que eu me arrisco e como e mato a minha fome? Ou posso morrer tentando comer? Eu não sei, isso aí vai depender de cada um. Pois pior que o risco é a sensação do fracasso, das adversidades. A vida é dura, a vida é pesada, mas você tem um poder de escolha. O maior exemplo do que eu tenho aqui é o milho de pipoca. Milho de pipoca é insosso, duro, quebra-dente, sem gosto. Mas na hora que você manda ele para dentro da panela e que mete fogo na poupança da panela, ela aquece e gera intempéries. E quando ela aquece, aí vem um milagre, cara. A pipoca fica branca, cheirosa, gostosa, saborosa. O que eu quero dizer com isso? Não seja piruá, seja milho de pipoca. Mas você define se você vai ligar o fogo ou se você não vai ligar o fogo. Se você não ligar, você vai virar piruá. Tá? Por favor. Para fechar a minha apresentação, motivação. Coloquei um cara sem perna, fazendo um esqui que a gente chama de slalom. As possibilidades existem. Só que eu não sei qual é a que você deseja. E para fechar, por favor. Prestem, por favor, atenção, que é o Paulo poder ver. Nos últimos, acho que são 8 ou 9 cliques. Temos ali um caramujinho, teoricamente num banco de jardim, tá? Por favor, Pode ir? Pode. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Outra. Aí. Agora você dá um cliquezinho de novo. Pode ir clicando, 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 clicando. Pronto. O que eu quis com o meu caramujo? Se você se esticar, se você se alongar, alguns abismos serão muito menores do que você espera que eles seriam. Só que aí, vamos lá. Certeza que seríamos interrompidos, como vem a minha fala aqui agora, antes de eu terminar. Eu tinha um montão de outras coisas para falar, mas a gente sempre tem um tempo menor do que a gente espera. Então você faça, como se diz Fernando Sabino, da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte e da procura um encontro. Eu espero que o meu encontro vá de encontro ao seu conhecimento, aos seus saberes, e
E eu espero que eu possa, com a minha fala, ter tornado a sua vida hoje um pouquinho melhor do que ela foi ontem. Namastê. Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Imagina. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vocês têm tempo, à vontade, tá? Muito obrigado. Paulo e o café depois? Paulo, você vai apresentar alguma coisa? Não. Tá. Bom, gente, então eu vou apresentar o Paulo. Paulo Henrique Freire Bordetti Ferreira. O Paulo possui bacharelado e licenciatura em Educação Física pela Universidade Estácio de Sá. Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Cidade Verde. É mestre em Ciência da Atividade Física pela Universidade Salgado de Oliveira. Trabalha atualmente com Educação Inclusiva, sendo servidor municipal da Prefeitura de Volta Redonda e professor do IBC em Psicomotricidade e no setor de estimulação precoce. É doutorando no Programa de Ciência, Tecnologia e Inclusão e membro do Grupo de Pesquisa do Galileu Galilei da UFF. Vem concentrando seus estudos em comparações de respostas motoras no TEA e crianças neurotípicas com utilização de aplicativos e baterias motoras. Bom dia. Bom dia. Eu não sei, eu tenho duas certezas. Agora, primeiro, que vamos fazer um próximo evento desse. Que bom. Com certeza, porque tanto a sua fala quanto do Rezel foram falas muito significativas e que compõem muito da questão do brincar e da criança. Bom, eu não preparei nada, tá? Eu vou contar uma história para vocês de como um indivíduo, né, que era neurotípico e se torna uma moça com deficiência, que é a minha filha, modificou a minha vida. Eu tiro e boto o óculos para tentar enxergar melhor. Então é o seguinte, pessoal, feitas as devidas apresentações, eu estou com 51 anos, eu sou um homem afro-brasileiro, estou usando um casaco verde, uma calça jeans, um tênis amarelo, tenho uma blusa que eu acho que é azul oceano, e ela tem escrito autismo em diferentes línguas, alemão, inglês, francês e grego, se eu não me engano. Então vamos lá. Eu fui casado, hoje em dia eu sou divorciado, tá? Eu tenho duas filhas, Mariana e Duda. Eu fiz educação física, eu era esportista, eu era um Ironman. É um esporte onde você nada, corre e pedala. Louco, era louco. Queria só treinar, saía pra beber e tal. Tava fazendo minha faculdade, me formei, fui trabalhar num lugar maravilhoso. Qual era esse lugar? Um lugar que preparava a alta gerência executiva do Rio de Janeiro e da Fórmula 1. Dito isto, um dia eu estou dando aula, página, para o Schumacher, e terminando a aula do Schumacher, eu recebo um telefonema da minha ex-mulher. Ó, a Duda tá mal. Tô levando ela pra Clínica da Primeira Infância na Barra. Pô, na hora, sim, a Duda tinha 9 meses, a Mari, 2 aninhos. Na hora eu falei assim, não é nada, vai sair na urina. Meia hora depois, pego o carro, tô indo pra casa, ó, cara, Duda não tá legal. Vão colher o líquor. Aí eu falei, porra, cara, que merda é essa? Cheguei no hospital, a minha ex tava assim em frangalhos, a minha filha tava com a minha ex-sogra, e eu não tinha dimensão. Homem, são poucos que têm a dimensão de algo tão sério. Conclusão, a Duda ficou 45 dias internada em coma. Vamos dar um rewind, voltar um pouquinho para trás. Ali eu dando aula para o Schumacher, eu ia me encontrar com um outro cara que era dono de uma empresa. Ele ia levar aquele business que a gente estava fazendo aqui no Rio para São Paulo, porque a Fórmula 1 estava indo para São Paulo. Então,
eu ia mega bombar. Numa tarde, eu saía de um lugar que eu considerava, né, estando na Lua, olhando para a Terra, e falei assim, cara, não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Esses 45 dias foram, assim, muito complicados, porque ela fazia convulsão, então ela teve que ficar em atividade elétrica quase zero. E teve um momento numa noite que ela pipocou. Ela fez para mais de 600 convulsões. E eu falava, cara, porra, doido. E aí, deu meia horinha, veio o nome desse médico, não vou falar o nome dele, ele ainda é vivo, e falou assim, cara, vai se despedir da tua filha. Ela não vai aguentar esse trampo, não. Eu saí, tinha um restaurante chamado Tiziano, não sei se ainda tem na Barra. Quando a gente desce o alto, tem aquelas avenidas assim e tal, você, ao invés de pegar por cima para seguir, você pega e contorna por baixo como quem vai para a praia. Ali que era a clínica da primeira infância, um hospitalzão. E aí eu falei, não, peraí. Era uma noite de lua cheia. Eu fui andar assim, andei até o final da rua, voltei. Eu falei assim, porra, eu não tô preparado para ter essa perda. Que merda é essa e tal? Não podia ligar para minha ex, na época minha atual, que estava tomando conta da minha filha maior, a Maia. São duas da mesma ex-mulher. Eu falei, cara, doido. Eu falei assim, na época eu falei Deus, né, mas, enfim, eu falei, cara, dá um gás, irmão, dá um gás, porra, faz alguma porra em cima. Voltei, a Duda parou de convulsionar. Eu falei, pô, vou dar uma respirada. Desci de novo, peguei um café, sentei. Senta uma mulher do meu lado. Pô, também tô com meu filho aqui, você também. Eu falei, pô, tá, minha filha quase foi e tal. Falei, não, vai dar certo, beleza. Eventos como esse aconteceram mais 2 vezes. Mais 2 vezes, essa pessoa estava lá, sentada do meu lado. E aí aquilo começou a me angustiar, porque eu ia vendo as crianças saindo do CTI. E aquilo vai te angustiando muito. Tu fala, pô, cara, quando é que eu vou tirar minha filha? Chegou um belo dia, o médico falou, 45 dias depois, você vai ter alta. Amanhã. Eu falei, porra, não acredito. Detalhe, a Duda se encontrava no desenvolvimento infantil dela engatinhando. Eu tirei a Duda, um indivíduo que ela não conseguia sentar. Ela não conseguia ficar sentadinha assim. Foi tudo pro espaço. Dá um pouquinho para trás, a gente volta um dia antes, eu sento, tomando um café, vem essa mulher. E aí? Eu falei, pô, você é amanhã. Ela eu devo sair daqui a uma semana. Tá tudo indo. Eu falei, mas não sei o que eu vou fazer. Assim, eu trabalho numa área que é muito doido, assim, não sei como é que eu vou fazer. Mas e aí, a tua filha tá como? Eu falei, cara, ela tava engatinhando, ela não consegue nem mais sentar. Ela veio e fala assim, vai dar certo. O interessante agora é você focar nela e trabalhar com isso. Voltei, fui viver, fui fazer as coisas e tal. Tivemos que contratar uma estrutura para a Duda ter os primeiros cuidados, né, nessa área de estímulo, muito estímulo. 3 vezes fisioterapia e tal. Fui mandado embora, porque, né, meus familiares me deram uma ajuda e fiquei praticamente assim uns 3, 4 meses
batendo cabeça. Um belo dia, sento e falo assim, cara, dá um gás aí. Dá um gás, cara. O que eu vou fazer, cara? Tudo que eu procuro. Pô, porque a minha cabeça estava assim, ó, pensando nas aulas que eu dava para alta gerência. Uma vez por ano ganhava muito dinheiro recebendo essa galera da Fórmula 1. Assim que do nada, eu sentado, eu pego e falo assim, eu me lembrei dessa mulher. Eu falei, porra, essa mulher falou isso, vai trabalhar com isso. Na hora eu falei assim, pô, de repente ela tem alguma coisa pra mim. Voltei no hospital, que tinha um segurança sempre que ficava de noite. Eu falei, fulano, tudo bem? Pô, como é que você tá? Tranquilo e tal. Cara, você tá lembrando daquela mulher? Você tem o endereço dela? Cara, que mulher? Pô, cara, eu conversei com ela umas 3, 4 vezes aqui. Não, cara, você falava sozinho. Eu falei, não é possível. Ele, cara, a gente tem tudo filmado aí. Eu falei, não, tá de sacanagem, não é possível. Eu falei, não, vou falar com segurança e você vem e tal. O dia eu falei, beleza e tal. Comecei a me movimentar. Como é que eu vou trabalhar com criança com deficiência e tal? Comecei a fazer curso, comecei a fazer aqui, fazer ali, papapá. Passaram-se 3 meses eu aumentando meu nível de formação. E hoje, isso vai fazer 23 anos. Eu tô aqui, no IBC. Então, assim, se vocês me perguntarem, pô, mas o que isso tem a ver com brincar? Cara, essa pessoa, a minha filha, que hoje está com 22 anos, que a idade cronológica dela é de 22, mas ela em si, a Duda, tem uma faixa etária de 7 anos, tá? Que faz convulsões de difícil controle. Que eu tive que ensinar um monte de coisa. Ela me propiciou a trabalhar com um número sem fim de crianças. Então, assim, pegando o que você falou, pegando o que o Rezo falou, não dá pra gente dimensionar assim, que força é essa, como é que a gente... Eu sei que assim, eu já tava aí com a minha cabeça fora, né, pra trabalhar com piloto de Fórmula 1, atividade física. E hoje eu tô aqui no IBC. E aqui no IBC eu vou te falar, eu posso dizer, eu caí de paraquedas. Porque eu sou servidor municipal de Volta Redonda, a minha área de estudo é autismo, e aí faltou um professor para assumir, há 5 anos atrás. E como eu já trabalhava com deficientes, pessoas com deficiência física, a secretaria falou o seguinte, poxa, vai lá. Eu falei, vou. Só que eles não me comunicaram que era baixa visão e pessoa com deficiência visual. Quando eu cheguei, eu falei, pô, desafio, não vou dar ré não, vou encarar. Então, assim, qual a importância disso? Para mim isso é muito importante. Eu cresci demais a partir do momento que eu comecei a trabalhar há 22 anos com pessoas com todos os tipos de deficiência. Hoje em dia, eu acho que, se você me perguntar, Paulo, como é que você brinca? Como é que você trabalha na Precoce? Como é que você trabalha mais ainda com os alunos que nós temos aqui hoje na área de estímulo e atividade física? Eu entro no modo dele. É um modo. Então, assim, vou dar um exemplo. A Mendes, né? Mendes chegou lá, vamos trabalhar. Não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Eu falei assim, não, peraí. Eu vou te falar que tem um cachorro aqui na sala. Cadê o cachorro? Vamos andando devagarzinho. Devagar.
Agora corre. Peraí. Segura aqui, segura. Agora bota a mão no seu pé. Tira. Agora vamos correr. Eu entrei no modo dela. Que foi aquilo que o Renzo falou. Se eu chegar para um indivíduo desse e falar o seguinte, levanta os braços, 10 pulos de chinelo. Nunca atividade física, ainda ela é assim. Ela ainda existe gente que preconiza isso. Mas se eu não entrar naquele modo, se eu não entender que primeiro eu tenho que ir pela linha da afetividade com o próprio Valon, que é um pesquisador, eu não vou conseguir trazer e extrair o melhor daquele aluno. Não vou. E com a baixa visão e com a deficiência visual, é a mesma coisa. O que o Renzo colocou aqui foi preponderante. A gente só vai conseguir chegar nesses estágios do teatro, desse papel da desinibição, dessas variáveis, se lá atrás eu conseguir trabalhar na estimulação precoce a questão sensorial da criança. Para isso a gente precisa ter o quê? A coligação da família. Para que aquele estímulo que eu estou dando ali pontualmente, ele se perpetue em casa. Para que a gente possa construir um indivíduo no futuro, para que ele tenha um esquema corporal melhor, para que ele entenda que eu posso entrar no modo dele. Então hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu estou olhando você aqui, o Isaac, a mesma coisa. O Isaac, assim, hoje o meu trabalho é ser uma esponja, porque a partir do momento que aquele indivíduo fala alguma coisa, pô, peguei, já era. O Isaac, ele já entra, vamos para os Estados Unidos? Eu falei, é isso, vamos. Senta aqui. Vamos correr para pegar o nosso avião. Pronto. Ele foi comprando todo o meu cenário, toda a ludicidade. E aí eu só vou introduzindo os elementos. Então, assim, eu, na realidade, eu tenho que agradecer. Porque essas pessoas me transformaram e continuam me transformando. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada a todos, né? E agora uma pausa para o café. Isso. Pausa do café e depois da oficina. Tem um cafezinho, um bolinho. E aí, enquanto a gente vai comendo, as professoras, Luciana e Mara, vão arrumando aqui. Curte uma cafeína. Onde é que está na foto?